A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus. Meu nome é Eliseu Diniz. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 7 a 10. Amém? Diz assim: Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso ajudará não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e deve ser aceita por todos. Nós trabalhamos incansavelmente e lutamos muito, a fim de que as pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos e especialmente dos que creem, né? Meus amados, podemos observar que os conselhos que Paulo dá a Timóteo é de grande valor para todos os servos de Deus, né? Apóstolo Paulo, né, estava dando um apoio moral, né, pode-se dizer assim. Apóstolo Paulo, uma pessoa madura, a um jovem pastor Timóteo, começando o seu ministério, né? Então isso é muito natural e correto também, isso é o certo, né? Uma pessoa se aproximar para que as coisas comecem bem, no caso aí, começasse bem para o pastor Timóteo, amém? Isso acontece até nos dias de hoje ainda, por mais que que nós hoje temos aí todo aí um aparato de ensinamento, né? Mas tudo no início é muito difícil, né? Embora os conselhos sejam de grande importância para a igreja, né? Paulo ele dá conselho a Timóteo dizendo o que ele deve fazer e o que não deve fazer, né? Paulo pede, né, que ele dedique mais às escrituras sagradas, à pregação, ao ensino, né? São coisas bem, não seria básica, né? Seriam primordiais para uma igreja, para que uma igreja venha a ter um funcionamento correto, né? Exemplar da maneira que Cristo exige. No versículo 7, neste versículo, Paulo ele avisa a Timóteo que para não discutir sobre questões insignificantes, né? Fala aqui de conversas bobas, né? Como diz aqui, não desperdice o tempo discutindo ideias tolas nem mitos e lendas absurdas, né? Então, o próprio versículo aqui, ele já explica tudo o que Paulo queria, né? E a comunicação de Paulo continua, né? Ele pede a ele que se concentre, principalmente nos passos necessários para crescer espiritualmente, né? Justamente aonde Paulo aqui faz uma comparação entre exercícios físicos e exercícios espirituais, né? Ele relata aqui no texto sagrado que ele diz que os exercícios espirituais é muito mais proveitoso, né? Eu também concordo com o apóstolo Paulo, né? Eu sou dessa mesma linhagem, né? A gente percebe que a situação para Timóteo não era muito fácil, né? Como eu já relatei, tudo no início é difícil, né? Hoje qualquer início de uma obra de Deus, às vezes a gente chega, eu já comecei
trabalhos com pastores meus, que a gente começou desde o início. Então, como se diz, não tinha nenhuma cadeira, né? Começamos a fazer tudo, a cadeira, o altar, né? Então, não é fácil, né? Os primeiros evangelismos, enfim, a presença de Paulo naquele local, aquele apoio moral, né, como diz assim, era de grande importância, né? Timóteo, ele precisaria de sabedoria para distinguir, né, entre o que ele precisava ressaltar e o que ele precisava evitar. Então, o que ele precisava levantar, né, e o que ele precisava, né, evitar para que não acontecesse dentro da sua igreja. Meus irmãos, só é possível manter a espiritualidade no nível desejado permanecendo perto de Deus, né? Ninguém vai conseguir alguma coisa, ter um certo afeto, um nível espiritual, se não ficar pertinho de Deus, né? Agora como? Né? Claro, através da oração, né? Buscando agir de acordo com aquilo que nós conhecemos de sua palavra, né? Então a gente tem que ser orientado sempre pela palavra de Deus, né? Pela verdade, né? Meus amados, é o seguinte, foi feita aqui uma breve narrativa, né? Sobre os capítulos, do 7 ao 10, né? Mas o que eu quero destacar mesmo aqui é o versículo 9, né? Esse versículo 9, na qual Deus ele nos ensina que a sua palavra é fiel, né? E digna de toda aceitação. É isso que o versículo 9 está dizendo, né? Então é assim é a Escritura, né? É assim a Escritura ela é fiel contigo, né? Então não despreze, né? Mas crê em tudo que ela declara para você, porque Deus é a palavra, né? E a palavra é Deus. Meu amado irmão, a Bíblia ela traz o poder do Senhor para a nossa vida, né? A nossa vida pode se encher de poder, mas, né, através de quê? Através da Bíblia. A palavra de Deus é como o Senhor. A palavra de Deus é como o Senhor. E como é que é o Senhor? O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é fiel, meu querido, né? Pois ele cumpre o que promete. Nós acabamos de ler aqui, né? A sua palavra é fiel. Porém, meu querido, a nossa incredulidade ela impede que Deus trabalhe em nossa vida. Nós somos muito incrédulos. Isso forma uma barreira para Deus. Nós cometemos um grande erro quando não damos a devida atenção ao que lhe é revelado nas Escrituras, né? A gente comete um grande erro. As Escrituras nos revelam e a gente, mesmo assim, a gente continua ainda não dando atenção. Deus é soberano em tudo, né? Ele sempre vai nos mostrar o que é melhor para cada um de nós, o melhor para cada um de nós. E muitos por aí estão apenas interessados no que é mais ruim para ele. Imagina! Às vezes eu fico pensando, um camarada desse, ele não provou o que é melhor. É por isso que ele prefere o ruim, né? E nós muitas vezes deixamos de lado o que é melhor de Deus. A mensagem, meu querido, ela está só começando, viu? Ela está começando e ela está começando a se encaixar. Justamente, né, o que Deus estava, através de Paulo, né, estava passando para Timóteo. A respeito do que é certo e o que é errado, né? O que é melhor e o que é ruim. Meu querido, se Deus
nos proíbe, não devemos sequer nem pensar, viu? Nem pensar em mudar a orientação do Senhor. Quando Deus fala contigo, quando Deus te proíbe, né? Em vez disso, meu querido, o que a gente tem que fazer? Pedir a orientação do Espírito Santo, né? Para nos dizer como é que a gente deve fazer, né? E para isso Deus deixou o quê? Deus deixou a sua palavra. Né? A palavra de Deus, ela vai nos orientar qual o caminho que nós devemos tomar. Muitos, meu amigo, podem até não concordar comigo, tá? Mas nós somos aquilo que nós falamos. Eu acabei de falar, quem é Deus? Deus é fiel. Né? Mas nós somos aquilo que nós falamos. Por quê? Né? Você se lembra o que você falou ontem? Você se lembra o que você falou hoje? Né? A forma que você agiu? Né? Se você prometeu alguma coisa? Né? Pois é, quem não honra o que não diz, não merece crédito. Quem não honra o que não diz, não merece crédito. Ainda bem que o nosso Deus não é assim. Né? Imagina se Deus não cumprisse uma só das suas promessas, né? Só bastava uma. Né? O que ele seria? O que você não ia seguir um Deus desse. Tenho certeza absoluta. Apesar de que tem muitas pessoas, né, que seguem aí falsos deuses, né? Não vou dizer quem são, mas tem. Mas na verdade, o que me alegra, né? O que me alegra é saber que o nosso Deus é fiel. Isso me alegra. O meu Deus, o seu Deus, se você quiser, a partir de hoje, ele é fiel, tá? E ele é cumpridor do que promete. Meu irmão, Deus, ele é exatamente o que sua palavra anuncia. Deus, ele é o que a palavra anuncia. Nós acabamos de ler aqui, né? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Isso aqui é Deus, né? Cada aprendizado que eu recebo de Deus é como se fosse um retrato de Deus. Eu penso assim, eu não sei se o irmão pensa assim, né? Meu amigo, a maior estupidez, olha só, que alguém pode cometer é deixar de dar atenção ao que o Senhor orienta. Essa é uma pessoa muito estúpida. Aquilo que você entendeu quando você estava lendo a Bíblia, ou você estava escutando aí uma pregação, né? Será o que Deus usará, né, para te absolver ou te condenar no grande dia. Então, meu amigo, eu vou te dar um conselho. Você tem que começar a ouvir a voz, você tem que começar a seguir, né? E uma coisa você pode ter certeza, se você ouvir a voz de Deus, né, quem seguir a voz de Deus será recompensado da forma que você agiu, né? Então a tua recompensa, ela vai ser de acordo com o que você agiu. Então você seja sábio, tá? Eu agradeço a Deus por mais esta mensagem. Peço que Deus nos continue nos abençoando grandemente, tá? E até o próximo vídeo.